No segundo bloco do Sindicato na TV, nós vamos falar de um assunto que ainda gera muitas dúvidas, a mão de obra temporária. E quem vai me ajudar a explicar tudo para você é a assessora jurídica da CNA, Vânia Taides. Bom dia, Vânia, seja bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço. Então, Vânia, vamos começar explicando a diferença entre a relação de trabalho e relação de emprego? Sim. A ciência do direito ela faz uma diferenciação entre relação de trabalho e relação de emprego. No caso de relação de trabalho, é toda espécie de contratação de trabalho humano modernamente admissível. É o vínculo genérico de contratação entre trabalhador e empregador e empregado. Quando uma pessoa presta serviço a outra, esse vínculo geral se chama relação de trabalho. Entre as relações de trabalho, nós temos a relação de emprego, que é aquela que a gente conhece, mais conhecida, que é a contratação de trabalho que se baseia na prestação de serviço, que a pessoa presta pessoalmente, tem a subordinação, nexo entre o trabalhador e o empregado e a forma não eventual mediante pagamento de salário. Essa é uma espécie da relação de trabalho. Das relações de trabalho, nós temos várias outras relações, o trabalho autônomo, eventual, avulso, o estagiário, o temporário, terceirizado, todos esses são relação de trabalho que está englobado à relação de emprego. Agora, vamos explicar então o que é o trabalho temporário. Sim. O trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física, contratado por uma empresa de contrato temporário, que é colocado à disposição de uma outra empresa para prestação de serviços. Quem contrata, na verdade, é uma empresa intermediária e presta serviço para uma outra pessoa, que é o cliente, o tomador de serviços. A empresa de trabalho temporário, então, é aquela empresa, pessoa física, que está no mercado regulado pelo Ministério do Trabalho para colocar trabalhadores à disposição de outra empresa em caráter temporário. A empresa tomadora de serviço é aquela empresa que precisa de uma mão de obra por um determinado momento da empresa e contrata vai até a empresa de trabalho temporário para contratá-la. E o trabalhador temporário é aquele trabalhador, pessoa física, que é contratado por uma empresa para prestação de serviço em outra. E qual é a legislação, então, sobre o trabalho temporário? O trabalho temporário ele é disciplinado pela Lei 6.019, do ano de 1974, e ela traz as três pessoas numa caracterização de vínculo triangular. Então, são vínculos distintos entre si, mas que são inconfundíveis entre si. Cada um tem o seu papel específico. A empresa tomadora de serviços contrata a empresa de trabalho temporário, que contrata o trabalhador e coloca à disposição da outra empresa. Só para reforçar, então, existem diferenças de vínculo entre as empresas e também entre empresas e os trabalhadores e o trabalhador? Sim, existe diferença. Na verdade, o vínculo entre a empresa tomadora de serviço e a empresa que contrata é um vínculo de natureza civil. E o vínculo entre a pessoa que contrata, a empresa intermediadora, e o seu empregado, ela é um vínculo trabalhista. Agora, então, quais são as regras para se contratar um trabalhador temporário? Na verdade, a lei, a 6.019, ela restringe somente duas possibilidades para a contratação de trabalho temporário. Para a substituição temporária e episódica de empregado regular da tomadora. O que isso quer dizer? A empresa tem o seu empregado regular e ele não pode trabalhar porque ele está em auxílio-doença, auxílio-maternidade, está de férias. Durante esse período de ausência do seu trabalhador regular, ele contrata um trabalhador temporário. Ou em casos de acréscimo extraordinário de serviço, que é quando, numa situação de uma empresa que trabalhe no comércio na época do final do ano, que tem um acréscimo muito grande de demanda de pessoal, é possível sim contratação de trabalhador temporário. Porém, essa contratação somente nessas duas situações. E as empresas rurais também podem contratar trabalhadores temporários? Essa lei ela é de 1974. Quando ela foi editada, ela falava que a empresa que é de contrato temporário, a definição como empresa de natureza urbana.
Porém, com o advento da Constituição Federal de 88, que é posterior a essa lei, e equiparou os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, hoje sim é possível a contratação de trabalhador temporário no setor rural. Então isso é possível. Agora, quais são os direitos dos trabalhadores temporários? Aqui. Na verdade, existem algumas peculiaridades que é definida pela portaria do Ministério do Trabalho, que existem algumas condições para esse contrato. Primeiro, tem que haver um contrato escrito, tem que haver um motivo justificador, qual daquelas duas situações se encaixa aquela contratação, declarar expressamente a modalidade da remuneração e da prestação e tem que se definir o início e o término. Foi uma recente alteração nessa lei, que agora pode existir um contrato de trabalhador temporário desde que não exceda 9 meses, porque a legislação anterior não permitia um período tão longo. Agora pode haver, sim, a contratação desde que não ultrapasse a 9 meses esse contrato. São direitos desses trabalhadores: remuneração equivalente à do empregado da empresa, o regular da empresa, jornada de 8 horas com acréscimo de 20% para as horas extraordinárias, férias proporcionais, repouso semanal remunerado, adicional por trabalho noturno, indenização por dispensa sem justa causa, seguro contra acidente de trabalho, proteção previdenciária, fundo de garantia por tempo de serviço, que é o FGTS, vale transporte e seguro-desemprego. Então, assim, grande parte dos direitos trabalhistas e previdenciários são assegurados a esses trabalhadores. É importante, para o produtor rural sempre ficar consciente de todas essas regras, né? Principalmente porque o produtor precisa do trabalhador temporário, principalmente na época de safra, né? Sim, exatamente. Pode haver a contratação, existe um contrato específico, o contrato de safra, mas também pode haver a contratação por contratação temporária, se for justificável por esses dois motivos. O que o produtor tem que ficar mais atento nessas questões trabalhistas hoje? Na verdade, as questões trabalhistas são pagas pela empresa contratante, né? É ela que garante essas. Então, assim, ele tem que formalizar no contrato escrito quando for contratar, verificar a regularidade da empresa, se ela está cumprindo todo as questões trabalhistas e previdenciárias de seu empregado e definir certinho no contrato, comparecer com todas as regras, contrato escrito, prazo, motivo pegando todos os motivos que estão colocados e preencher o contrato direitinho e observar a idoneidade da empresa contratada. Quando o produtor quiser fazer essa contratação direta que ele precisa fazer, é interessante ele procurar o sindicato, ele procurar essas informações? Na verdade, a contratação direta é uma relação de emprego, na verdade, uma relação de trabalho, né? E aí, na verdade, para a contratação direta, o produtor rural vai precisar preencher todos os requisitos, assinar carteira, aí é outro tipo de relação de emprego, né? Aí ele diretamente tem um vínculo empregatício com o empregador e ele vai trazer uma série cumprir as exigências legais, trabalhistas e previdenciárias com o seu empregado. Então é importante ele ficar atento na diferenciação entre o temporário e a contratação direta, para não ter confusão e também não ter problemas. Pode ter problema lá na frente se não cumprir as regras. Se não cumprir as regras, exatamente. O que pode acontecer de consequência Vamos supor que ele contrate um trabalhador por um contrato temporário e esse contrato se estenda além do permitido por lei. Na verdade, vai gerar um vínculo trabalhista entre ele e o empregado. Vai ser como se fosse uma contratação direta e ele tem que arcar com todas as questões trabalhistas e previdenciárias daquele empregado. Então, ele tem que observar sempre o motivo do contrato, como ele quer contratar, se ele quer uma contratação direta, se ele quer um trabalhador temporário e cumprir as exigências de cada tipo de contratação. Tá certo. Então, agradecemos a assessora jurídica da CNA, Vânia Ataídes, pelas informações. Tenha um bom dia. Bom dia.